Olha, fazia tempo que eu não saía tão feliz de um filme da Pixar. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Elementos, nova animação original da Pixar dirigida pelo Peter Soule. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, quando eu vi o anúncio e o material desse Elementos da Pixar, eu lembrei daquela piadinha que faziam na internet que é tipo, a Pixar coloca sentimentos para tudo, se brinquedos tivessem sentimentos, se monstros tivessem sentimentos, se sentimentos tivessem sentimentos, e agora o que sobra, né, para antropomorfizar nessa carga emocional que eles gostam tanto? Elementos da natureza, talvez? E chegamos aí nesse Elementos, né, que é um projeto que já está em desenvolvimento dentro do estúdio há um bom tempo, sob tutela do Peter Soule, que como vários diretores e artistas da Pixar, começou como animador, como designer de história e foi subindo até ele dirigir o primeiro filme dele, que é o Bom Dinossauro de 2015, que eu pessoalmente não gosto, mas ele já estava falando dessa ideia do Elementos há um bom tempo. Ele disse que escreveu tendo em base a própria vida dele, a infância, a experiência de um imigrante em Nova York, e ele passa aí uns 7 anos até o filme finalmente ser anunciado no ano passado para ser lançado esse ano, e nos cinemas, né? A gente tem que bem reforçar que a Pixar anda meio mal das pernas por conta dessa política nova de colocar a maioria dos filmes deles diretamente na Disney Plus. Foi o caso do Soul, do Red, do Luca, e depois que a Pixar volta para os cinemas do ano passado com Lightyear, foi um grande fracasso. E infelizmente o Elementos deve seguir o mesmo caminho. O que é uma pena, porque eu não tinha muita expectativa desse filme, eu achei o marketing dele praticamente morto, mas o que eu encontrei em Elementos aqui é um filme absolutamente divertido e muito agradável. A história do filme segue Faísca, dublada por Léa Lewis na versão original. Feita de fogo e trabalhando na loja de seus pais, ela lida com a pressão de viver na cidade elemental, que combina os 4 tipos de elementos da natureza. Tentando resolver um problema crucial na loja, ela conhece o inspetor Gota, dublado por Mamadou Athie no original, um carismático ser de água que se apaixona por ela perdidamente. Eu não sabia nem da sinopse básica desse filme e eu fiquei muito surpreso de descobrir que Elementos é uma comédia romântica. Ele não tem nenhuma surpresa, é uma história mega básica de fórmula, de A até o B, de tudo que você já viu nesse tipo de comédia romântica, especialmente dos anos 90, mas que funciona porque ele parece beber bastante da fonte do trabalho da Nora Ephron, que escreveu Harry e Sally Feitos Um para o Outro, Mensagem para Você e tantos outros filmes aí, né, que geralmente tem a Meg Ryan ou Tom Hanks. Isso me agradou bastante porque eu sou um grande admirador desses filmes. O roteiro foi escrito pela Brenda Housey, a Kat Lickel e o John Robert, todos eles mais experienciados na TV, marcando aqui a sua estreia num longa-metragem de cinema. E assim, eu repito, isso pode ser um ponto bem negativo para algumas pessoas, mas a história do Elementos é mega básica. Em termos assim, de narrativa, de desenvolvimento, de arcos, você já viu esse filme 1 milhão de vezes, só que agora você tá dentro desse contexto fantástico de elementos da natureza interagindo entre si, mas isso não tira o fato de que ele é um filme bem clichê, bem previsível, você meio que já sabe como ele vai terminar, você já sabe que decisões o personagem vai tomar, mas, sendo bem sincero, isso não me incomodou, porque eu sentia falta desse tipo de filme. A gente muito bem sabe que Hollywood não anda colocando muito orçamento, nem muita possibilidade de filmes que são puramente comédia romântica, que são filmes de romance, assim. Eram muito populares nos anos 90, até no começo dos anos 2000, mas agora você tem que encontrar formas de contrabandear esse tipo de filme em Hollywood. E eu definitivamente não esperava encontrar num filme da Pixar, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, porque apesar da história ser bem previsível, ser bem formulaica, eu fiquei muito encantado com o carisma desses dois protagonistas, a Faísca e o Gota, que realmente te pegam pela mão assim e vão o filme inteiro. Eu achei muito legal, especialmente pelo contraste da natureza mais destrutiva e pessimista da Faísca com essa energia otimista, vibrante, praticamente um Ted Lasso aquático do Gota. São realmente dois personagens muito carismáticos, tem uma química muito boa entre
entre eles, assim, eu realmente torci pelo casal. Eu tava lá comovido, entretido, e eu preciso dizer que eu assisti o filme numa cabine de imprensa dublada e eu fiquei bem satisfeito também com o trabalho de dublagem nacional da Luísa Porto e do Djaigere Silva, que pegam bem os maneirismos e o charme desses personagens. Sério, é um casal carismático nível Meg Ryan e Tom Hanks. E falando sobre charme e carisma, a animação do Elementos obviamente tem aquele padrão Pixar que costuma investir 200 milhões de dólares, né, em tudo que eles fazem, e você vê na tela aqui realmente um trabalho muito bem feito de renderização, de design, e especialmente sobre como esse filme tenta fazer umas coisas diferentes, né? Como você tem essas 4 classes de personagens, você naturalmente tem texturas e traços diferentes para cada um deles. Por exemplo, eu fiquei bem fascinado em como esses personagens do fogo têm uma animação quase 2D para colocar expressões e movimentações que às vezes parece que são uma linha única para simular aquele movimento do fogo. Eu tenho certeza que deve ter alguma entrevista muito bacana com os animadores desse filme, e eu confesso que demorou para eu ficar investido nesse universo. Eu acho que o começo do filme é um pouco problemático, é muito diferente do que a gente já viu na Pixar, né, quando você vê o design desses personagens, mas à medida que o filme vai passando, ele tem 1h40, ele já vai te acostumando, você vai ficando entretido, e seja pelo design do fogo ou pela textura muito caprichada, cheia de detalhes desses personagens de água, você tem elementos muito interessantes aí no filme. Agora, obviamente, isso também pode deixar a desejar para alguns. A gente não tem quase nada sobre o pessoal da terra e do ar, mas tudo bem. O filme que a gente está vendo aqui é essa história de amor da água e do fogo. E além de ser uma animação lindíssima de se olhar, você tem esse extra maravilhoso com a atmosfera que a trilha sonora original do Thomas Newman oferece. Fazia tempo que o Newman não trabalhava com a Pixar, né? Ele fez a trilha dos dois, Procurando Nemo e Procurando Dory, e no Elementos, cara, ele faz um trabalho muito caprichado, com muita coisa nova. Você sente aquela assinatura dele, aquele xilofone que ele adora colocar, mas tem uma variedade de instrumentos, de inspirações de culturas diferentes, e até a criação de um tipo de dialeto, quase como se fosse um idioma novo, para esse pessoal do fogo. Também tá no roteiro, mas especialmente na música. Tem vários corais e sopros ao longo de cenas de ação, de perseguição e de momentos mais intimistas também. Que baita trabalho do Thomas Newman. Eu sei que ele nunca ganhou um Oscar, ele já perdeu umas 11, 12 vezes. Se a academia for dar um Oscar para ele por Elementos, seria muito, muito justo. Mas olha, no geral, que experiência agradável eu tive com Elementos. Eu sei que ele não é um filme nada inovador, ele tem uma história bem batida, bem formulaica, eu diria que até clichê, mas poxa, quando você tem personagens tão carismáticos, diálogos bem escritos, e eu pessoalmente tava sentindo falta de uma comédia romântica assim, com aquele clima de anos 90, eu definitivamente não esperava encontrar numa animação da Pixar, mas fiquei muito feliz que eu encontrei. Para Elementos, eu dou uma nota 8. Deixa nos comentários depois o que vocês acharam de Elementos, vocês estão pretendendo assistir esse filme. Eu vi que muitos comentaram que não tinham expectativa, que não davam muito bola. Eu tava nesse mesmo barco e acabei bem surpreso. E fiquem ligados aí que eu também vou trazer um ranking especial com filmes da Pixar. Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.